Nesse vídeo nós vamos aprender aqui então, pessoal, a determinar o domínio e a imagem, né, de uma função olhando o seu gráfico, tudo bem? Galera, isso é muito importante, você olhar para um gráfico e saber o que nele está representando o domínio e o que está representando, tá, pessoal, a imagem. Primeiramente, vamos lembrar lá dos primeiros vídeos, tá, pessoal? Lá nos primeiros vídeos sobre função, eu não disse para você que a gente tinha um conjunto A, onde todos os x pertenciam ao conjunto A e que esse conjunto A era o domínio? E nós não tínhamos lá o conjunto B, tá, pessoal? Onde eu tinha lá todos os y pertencentes ao conjunto B e eu chamava esse conjunto B de contradomínio, né, pessoal? Contradomínio. Lembrando também, tá, pessoal? Lembrando sempre, tá, pessoal, que a nossa imagem, tá, pessoal, que a nossa imagem, ela está contida no contradomínio. Lembram disso? Muito bem. Então vejam, tá, pessoal, que se o x pertence a A, tá, pessoal, se o nosso x pertence a A, certo? E esse x está aqui, ó, no conjunto dos domínios, tá, pessoal? Então, nesse exato momento, pessoal, eu sei que o eixo x, ele representa o domínio, certo? Ó, pessoal, então vejam que o eixo x pra gente, ele vai representar o domínio. Pessoal, e se eu sei que o y pertence a B, tá? E o y pertencente a B é o contradomínio, né? Está no contradomínio. E eu sei que a imagem está contida no contradomínio, pessoal, eu sei que o y, então, né, está representando a nossa imagem. Então, pessoal, quer dizer que o eixo y pra gente, tá, vai representar, então, o conjunto imagem, tá certo? Então, pessoal, veja, ó, que o eixo y vai representar pra gente o conjunto imagem, certinho? Bom, pessoal, vejam aqui o que eu quero, então, nesse exercício, tá? Deixa eu apagar aqui, usar a borracha e apagar, só um minutinho, apagando. Bom, pessoal, então nós já sabemos que o x, tá, pessoal, o eixo x é o eixo do domínio. E o eixo y é o eixo da imagem. Vamos escrever isso, pessoal? Eixo x, ele vai representar quem pra gente, pessoal? O domínio, tudo bem? Toda vez que você estiver olhando por um gráfico, o eixo x vai representar o domínio. Toda vez que você estiver olhando para um gráfico, pessoal, o eixo y, ele vai representar sempre a imagem, tá, pessoal? O contradomínio, certo? Ele vai representar, além disso, ele vai representar o contradomínio e a imagem. O eixo y, tá, pessoal, vai representar o contradomínio, certo? Contradomínio. Então que saiu feio, né? Contradomínio, certo, pessoal? E também vai representar a nossa imagem. Mas o que é importante pra gente aqui nesse exato momento é mais a imagem, certinho? Bom, pessoal, vejam bem. Aqui eu coloco pra gente o seguinte: a projeção da função no eixo x determina, tá, pessoal, o seu domínio, tá bom? Então, olha só, galera. Isso aqui, ó, é o meu gráfico, não é isso? O que é essa projeção, pessoal? Nós vamos entender como projeção como se fosse uma sombra, certo? Imagine aqui, pessoal, que tem um solzinho aqui, certo? Tem um solzinho aqui. Imagine que esse sol, tá, pessoal, tá projetando sombra bem aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Pessoal, percebam que aquele solzinho, ó, projeta lá no eixo x sombra desse pedaço aqui, pessoal, até esse pedaço. Pessoal, e percebam aqui, ó, que como o nosso extremo é um intervalo fechado, aqui também, ó, pessoal, vai ser um intervalo fechado, correto? Aqui, pessoal, é um intervalo fechado. Então percebam, tá, que aqui também vai ser um intervalo fechado, certinho? Pessoal, essa parte aqui, ó, que dá essa sombra bem aqui, lá no eixo x, é o que nós vamos chamar de domínio, tudo bem? Então você pode perceber aqui, pessoal, ó, que o domínio, certo? Olha só, galera, o domínio da nossa função, tá? São todos os x pertencentes aos reais, tal que o nosso x, pessoal, ele está compreendido entre o -3 e o 6. Vocês perceberam isso? Lembrando lá de intervalos reais, tá, pessoal? O nosso x, ele está compreendido entre o -3 e o 6. Tá aqui o -3 e tá aqui o 6, certinho? De modo que o nosso x, né, pessoal, ele vai ser maior ou igual ao -3 e ele vai ser menor do que o 6. Beleza? Muito bem. Agora, pessoal, isso é o domínio. O domínio é quando você projeta, tá, pessoal, né, a sua função lá no eixo x, correto? Agora, pessoal, o que é a imagem? A imagem já é o contrário, é quando você projeta, né, a sua função, tá ok? Lá no teu eixo y. Imagine que você tem um solzinho agora desse lado, e imagine que você também tem um solzinho aqui agora desse lado. Imagine que esses dois sóis projetam a sombra, né, pessoal, dessa função lá no eixo y. Pessoal, percebam, tá, que esta sombra aqui, ó, vai desse local até esse local. Vocês concordam comigo?
Ou seja, galera, esta parte aqui, ó, esta parte aqui todinha, tá? Que é onde está sendo projetada a sombra desses dois sóis, né? Esta parte é a imagem, tudo bem, pessoal? E percebam, pessoal, que aqui, ó, é um intervalo fechado e aqui também é um intervalo fechado. O que isso significa? Que aqui, ó, pessoal, é uma bolinha cheia e aqui também é uma bolinha cheia, certo? Percebam, tá, pessoal, que a nossa imagem, né, vai ser um certo y. Pessoal, percebam que não estou falando de x agora, estou falando de y. A imagem são valores de y. Y pertence aos reais, tal que este y, pessoal, está compreendido entre o 2 e o 7. Vocês perceberam que está compreendido entre o 2 e o 7 aqui? Muito bem, pessoal. De modo que o y ele é maior ou igual ao 2 e ele é menor ou igual ao 7. Professor, por que eu uso o símbolo do menor ou igual? Porque eu estou falando de intervalos fechados, certo? Se eu estou falando de intervalo fechado, eu uso o símbolo do menor ou igual ou do maior ou igual, beleza? Pessoal, então vejam que a projeção da função no eixo y determina a imagem da função, certinho? Professor, então é só assim que a gente determina o domínio e a imagem através do gráfico? Sim. Basta você fazer a sombra do gráfico lá no eixo x, domínio. Sombra do gráfico no eixo y é a imagem. E é claro que você ainda tem que observar os extremos, tá, pessoal? Se os extremos são abertos, se os extremos são fechados e assim por diante, beleza? Bom, pessoal, vamos determinar aqui, ó, o domínio, né, e a imagem dessa função aqui, certo? Desse gráfico, beleza? Bom, pessoal, primeiramente, percebam, tá, que o gráfico, tá, é toda essa parte aqui. Então quer dizer que isso aqui tudo é uma função pra gente. Percebam também, pessoal, que nesta parte, que é neste extremo do meu gráfico, da minha função, eu tenho um intervalo aberto. E bem aqui, pessoal, eu tenho um intervalo fechado, certinho? Muito bem, eu quero determinar o domínio, tudo bem? Primeiramente, vamos começar pelo domínio. Pessoal, lembrando que o domínio é você imaginar a sombra, tá, da função lá no meu eixo x. Pessoal, se você for jogar a sombra lá no eixo x, perceba que vai dar a sombra do menos 5, tá, pessoal, até o 2, correto? E mais, pessoal, percebam o seguinte, que aqui, ó, não é um intervalo aberto, a bolinha não está aberta, significa que está passando aqueles raios solares dentro dessa bolinha, correto? Se está passando raios solares dentro dessa bolinha, pessoal, aqui vai ser um intervalo aberto, olha, certinho? Então, quer dizer que aqui vai ser um intervalo aberto. Agora, pessoal, se aqui eu tenho uma bolinha fechada, certo? Cheia, né? Isso significa que os raios solares não passam ali no meio dessa bolinha. Significa que vai dar sombra aqui também, certinho? Então, neste caso aqui, né? Percebam que aqui, ó, pessoal, o meu intervalo, ele vai ser um intervalo fechado e aqui vai ser um intervalo aberto, ok? De modo, pessoal, que o domínio dessa função, né, vão ser todos os x, todos os valores de x pertencentes aos reais, tal que o x, galera, ele está compreendido entre o menos 5 e o 2, tá certo? De modo que o x vai ser maior que o menos 5. Por que é maior, pessoal? Porque o intervalo é aberto. E o x vai ser menor ou igual ao 2. Por que vai ser menor ou igual? Porque o intervalo aqui, professor, ó, é um intervalo fechado, beleza? Muito bem. Agora, pessoal, quem é a imagem? Pessoal, a imagem vai ser só aquela projeção no eixo y, certo? Agora, pessoal, percebam que no eixo y, a minha função vai desse ponto aqui do meu gráfico, tá, pessoal? Até essa parte aqui, ok? Tem gente que acha que a projeção começa lá do extremo, né? E marcaria só essa parte aqui de baixo. Pessoal, não é. O extremo, às vezes, pode coincidir lá com o local máximo, né, e o local mínimo da minha imagem. E nesse caso aqui, ó, o meu extremo B, pessoal, vocês podem perceber que ele está bem abaixo ali da minha parte onde eu estou falando que eu tenho uma imagem, certo? Então, pessoal, a imagem ela começa bem ali naquele valor, certo? Lá no valor 4 e vai até o meu menos 2, certinho? Ok? Pessoal, percebam que neste 4 aqui, tá, galera? Ó, que neste 4 aqui, ó, o meu intervalo ele é fechado. Por que ele é fechado? Porque o gráfico está passando por lá, então ele é fechado. Agora percebam, pessoal, que nesta parte aqui, ó, eu tenho aqui o intervalo aberto, então aqui também vai ser o intervalo aberto, certinho, pessoal? Então percebam, tá, pessoal, que a minha imagem é igual a y, tá, pessoal? A imagem é sempre valor de y, pertencente aos reais. Tá ok, pessoal? O meu y está compreendido entre o menos 2 e o 4 positivo. O meu y ele é maior do que o menos 2, tá, pessoal? O intervalo aberto aqui, tá? Maior do que o menos 2. E ele tem que ser menor ou igual, tá, pessoal? Ao 4. Menor ou igual ao 4, que é esse valor aqui, certo, pessoal? Por que eu coloco ele menor ou igual?
Porque eu sei, tá, pessoal, que esse valor aqui, ó, ele é aceito, o 4 ele é aceito na minha função, porque minha função passa em cima do 4, beleza? Bom, alunos, vamos ver essa situação aqui, né? Supõe que a gente tem esse gráfico aqui, tá, pessoal, que ele representa uma função, certinho, né? Se você pode passar aí a reta verificadora, né, e perceber que realmente se trata de uma função, certo? E observem agora, pessoal, que essa função eu não estou representando os extremos, nem por intervalos abertos e nem por intervalos fechados. Olha, esta função não está limitada nem por extremos abertos e nem fechados, ok? Bom, pessoal, o que significa quando eu tenho uma função, tá, pessoal, que ela não está representada nem por intervalos abertos e nem por intervalos fechados? Pessoal, significa que ela continua infinitamente aqui, ó, para cima, e neste caso aqui continua infinitamente para baixo. Ou seja, pessoal, se eu projetar a minha função aqui, ó, lá no eixo x, né, tentando determinar o meu domínio, eu vou perceber então, pessoal, que eu vou ter sombra durante todo o eixo x. Pessoal, quando isso acontecer, tá, significa que eu tenho então que o domínio dessa função é totalmente, né, o conjunto dos números reais, ok? E se você projetar também agora, tá, pessoal, toda essa função aqui, ó, lá no seu eixo y, certo? Projetar lá no eixo y, tanto desse lado direito quanto do lado esquerdo, nós vamos perceber que a função ela vai ter sombra, né, em todo o trajeto do eixo y, né, no eixo y por completo. E aí, se você tem, durante todo o eixo y também, certo? A sombra ali da nossa função, né, a nossa projeção, significa que a imagem ela vai ser igual ao conjunto dos números reais, certinho? Então, eu tenho que, neste caso, o meu domínio vai ser igual ao conjunto dos números reais e o meu conjunto imagem também vai ser igual ao conjunto dos números reais, certo? Então, nós temos essa situação aqui, tá? Quando eu tenho uma função que não está limitada nem por intervalos abertos ou fechados, tá, pessoal? O domínio vai ser os reais e a imagem também vai ser o conjunto dos números reais, beleza?